Porque hoje foi a noite. E tem sido a noite. Está sendo um marco na vida de cada um. Glória a Deus. Eu estou muito feliz porque Deus é lindo. Ele pega aqueles que não são como eu e coloca no meio de quem são, para que aquele que não é aprenda com aqueles que sabem. Meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, por favor, Evangelho segundo escreveu Mateus, glória, aleluia, capítulo 11. Capítulo da glória, Glória a Deus. Mateus 11, verso 29, apenas uma parte do texto. Quando você achar, você dá um sinal para mim. Glória a Deus. O povo é rápido para achar o texto. Maravilha. A parte que diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Hoje é uma noite de um chamado de Jesus para o aprendizado. Se você estiver disposto, hoje você vai sair daqui com muitas coisas aprendidas no coração. Porque ele diz: eu sou manso e humilde de coração. E o convite é esse. Vamos aprender com ele a ser mansos e humildes de coração? Para falar um pouquinho sobre humildade, primeiro eu quero falar o que não é humildade. Eu acho extremamente importante, porque a gente, quando for aprender o que é, vai saber casar bem direitinho e confrontar. Amém? Amém. Primeiramente, humildade não é falta de recurso. Não é. Nós aprendemos a rotular pessoas sem recursos, pessoas pobres, de humildes. Mas quantas pessoas pobres não são humildes? Existem diversas. Então, esse conceito cai por terra. Amém. A pessoa pode ser simples, mas ela pode não ser humilde. Porque humildade é algo que está dentro, que flui para fora. Nunca é sobre o externo, e sim sobre o que está dentro. Amém? E para falar um pouquinho mais disso, só para você ter ideia, humildade ele já foi um falso louvor dos ricos para aqueles que eram pobres, mas a sua verdadeira intenção era somente os manter sujeitos a eles. Era um falso louvor. Ah, vocês são humildes, vocês não têm com o que se preocupar, é só essa vidinha que vocês têm. Essa era a ideia, um falso louvor. E para falar mais um pouquinho sobre o que não é humildade, eu quero destacar 6 itens. 6 itens que eu vou chamar de não humildade. O primeiro deles, eu vou falar de cada um deles de forma rápida, sem muita explicação. Mas o primeiro dele é a arrogância. A arrogância nada mais é do que um sentimento de superioridade. A soberba, o segundo item, é um orgulho excessivo. O terceiro é a presunção, que nada mais é do que um julgamento onde só vale o que eu digo, sem uma base sólida para aquela ação, para aquela atitude. Só a palavra dele é a que vale. A base que ele usa é ele mesmo. Tá? Egoísmo é o foco excessivo em si mesmo. Apatia. Apatia é aquela pessoa que não se coloca no lugar do outro, nunca. Não procura saber, entender por qual razão aquela pessoa age, reage, qual é a dor que a pessoa sente. Essa é a pessoa apática. Nunca procura se colocar no lugar do outro. E o último é a vaidade, que é a preocupação demasiada com a sua autoimagem.
sempre buscando a validação do outro. Meu Deus! Esses 6 itens são a não humildade. E o ser que mais expressa todos esses 6 itens aqui é o luzeiro. Ele é a expressão máxima de cada um desses itens aqui. O que é interessante é que ele foi a primeira pessoa que pecou na eternidade. O luzeiro, Satanás, o diabo, a antiga serpente. Ele foi o primeiro a pecar na eternidade e foi o primeiro a articular para que o primeiro pecado não esteve envolvido com a queda de anjos e com a queda dos homens. Esse é ele. Amém. E ele é a expressão máxima do que é não ser humilde. Meu Deus. Aí, em João 8:44, Jesus diz assim: vós tem por pai o diabo, e vocês querem satisfazer as vontades dele. Meu Deus! Meu Deus! O diabo, ele é um querubim ungido que se enxerga mais do que a medida. Ele se viu superior a toda classe de homens e achou: eu sou digno de um trono, eu sou digno de uma adoração, eu posso me elevar até os extremos nortes e montar um trono para mim lá. Ele se viu assim. E aí Jesus, quando diz que vós tem por pai o diabo, está falando para o povo judeu, está falando para o povo que é conhecido como povo de Deus. Imagina ele falando isso para quem é ímpio, para mim e para você que era gentil. Quer satisfazer a vontade do Pai. Isso quer dizer o quê? Que todo homem, toda mulher que está fora de Cristo é exatamente assim: soberbo, presunçoso, egoísta, apático e vaidoso. Se vê uma medida acima do que é, acha-se superior a todo mundo. Por quê? Porque as suas conquistas, o seu status, o seu carro, a sua roupa, o seu cargo na igreja faz esse efeito nas pessoas. Eu sou o máximo. Meu Deus! Eu sou o cara. Meu Deus! É forte. Mas Jesus diz: aprendei de mim. Aleluia! Sabe o que é engraçado? O que é salvação? Salvação é quando Jesus nos tira do lamaçal do pecado. Amém? O que é santificação? É quando Ele nos lava tirando toda a lama que ainda fica no corpo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é a santificação. Glória a Deus. Então, o Aleluia. convite hoje para dizer assim: aprender de mim é: talvez exista algum resquício de lama que não é Glória a humildade. Deus. Aleluia. E o que nos lava é a palavra. Quem nos lava é o Espírito. Então, se eu e você não abre essa palavra, esse resquício, esse pouquinho de lama que ainda fica, não vai sair, porque precisa ser lavado. Aprendei de mim. Oportunidade de nós nos enxergarmos como nós verdadeiramente somos. Sabe como nós éramos? Mortos, sem esperança, sem Deus no mundo, condenados ao inferno, condenados à separação eterna. Nós somos pó e cinzas, assim como declarou Abraão em Gênesis 18. Eu e você, pó e cinzas. Meu Deus! E aí, a partir do momento que o Espírito Santo vem trabalhando em nós, gerando em nós, construindo em nós Cristo, o caráter de Cristo em nós, nós vamos começando a enxergar quem nós somos e entender: eu preciso deixar algumas coisas. Glória a Deus. Eu preciso deixar algumas coisas. E aí a gente está tendo o convite: aprendei de mim, que sou manso Aleluia. e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Glória a Deus. Amém? E aí eu digo a vocês agora: o que é humildade? Humildade é ter e viver como se não tivesse. É ser e viver como se não fosse.
e saber e viver como se não soubesse. Isso é humildade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós vemos em Filipenses um texto, vou abrir aqui rapidinho, Filipenses 2, se você quiser acompanhar. Aleluia. Vai dando glória aí, crente. Glórias sejam dadas a Jesus. Glória. Senhor é lindo. Filipenses 2, versos 6 a 8. Vamos a partir do 5. Filipenses 2,5 diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, despojou-se dos atributos de si mesmo, tomou a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e encontrando-se na condição de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí eu quero fazer algumas perguntas para você. Chora. Clic, 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 clic. Deus chora? Bora, bacharel. Perguntas. Sim. Deus cria calo nas mãos? Bora. Deus se cansa? Deus sente fome? Deus ora? Sim. Deus morre? A divindade antes de Cristo não experimentou isso. Deus antes de Cristo não morreu, não teve fome, não orou. Tu vai orar para ele mesmo? Não orou, não criou calo nas mãos, não se cansou. Mas ele foi tão humilde. Ele foi tão humilde que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas ele se despojou de toda a sua glória e se fez forma de homem. E chorar. Deus se cansou, Deus criou calo na mão, Deus sentiu fome, Deus orou, Deus morreu por amor ao Pai e por amor a nós. Ele é a máxima da humildade. Ele é a maior expressão da humildade. Ele era Deus e viveu como se não fosse Deus por um período de tempo. Ele foi tão humilde que não fez nada só. Ele orava ao Pai, buscando fazer a sua vontade, e se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi humilde. Ele dependeu do Pai e do Espírito o tempo todo, meus irmãos. E o homem comum não quer depender de ninguém. É o meu nome, é o meu braço, é a minha conta bancária. E aí Deus se torna homem e vive a condição de homem. Meu Deus. Glória a Deus. Outra coisa que o Espírito ministrou para mim muito forte sobre o que é humildade é a oração, meus irmãos. Se tem uma atitude que o homem na terra faz para ser humilde, é orar. Veja, se você ler o Novo Testamento, nós vamos encontrar no mínimo 20 versículos que demonstram que Jesus orava. Se Deus orava, por que você não ora? Meu Deus. Quando a gente ora, a gente está dizendo assim: eu me rendo, não é no meu nome, não é na minha força, não é no meu conhecimento, eu sou dependente, eu preciso de ti, eu sou pó, eu sou cinza, eu preciso de ti, Senhor. Tiago vai dizer assim: humilhai-vos diante da face de Deus, e Ele vos exaltará. Aí eu vejo Jesus de noite orando, se humilhando na presença de Deus, e durante o dia Deus exaltando Ele. Meu Deus! As madrugadas falam da nossa humilhação, da nossa auto-humilhação.
Não é aqueles que são humilhados que serão exaltados, mas aquele que se auto-humilha, aquele que se humilha na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Para concluir, para concluir, 12, verso 3 e verso 16, bem rapidinho, que diz assim, não precisa você abrir. Paulo diz assim: não tenhais um alto conceito de vós mesmos, mas uma justa estima conforme a medida da fé que é repartida. E o verso 16 diz: sejam unânimes no sentimento de uns para com os outros, não altivos aos vossos próprios olhos, mas sejam sócio dos humildes. Não sejais sábios em vossa própria opinião. Sabe o que a gente aprende aqui com esses dois textos para encerrar? É que aquilo que Deus dá pra gente é por misericórdia. É Ele que dá porque Ele quer repartir, Ele quer distribuir. Não é por mim mesmo, não é na minha força nem no meu conhecimento, é Ele que dá. Mas sabe o que é interessante que a gente aprende? É que Deus faz a mesma coisa com o irmão. Deus também dá para ele, Deus também revela para ele, Deus também se manifesta para ele. Nós somos um corpo que temos funções diferentes. É a máxima do que eu quero falar hoje aqui. É que nós devemos ser humildes e amarmos uns aos outros e nunca querer ser superior a ninguém. Por quê? Porque nós somos um povo que espera, que prega, na verdade, o mesmo reino, que prega o mesmo evangelho, que vive a mesma vida do mesmo Cristo, que flui do mesmo Espírito Santo, que espera ouvir a mesma trombeta, que espera estar diante da mesma mesa, que almeja estar diante do mesmo Deus. Por isso que nós devemos ter um pensamento, um sentimento único. Nós não somos melhor do que ninguém, porque nós somos todos pó e cinza. E aí eu pergunto, igreja, você está preparada para ouvir o chamado? Vinda e aprenda de mim, que sou manso e humilde. Amém? Amém. Glória. Glória seja dada às mãos.